A paz do Senhor, estou aqui de volta na segunda parte do vídeo e nós hoje vamos tentar passar um pouquinho acerca de como nós dirigir o centro de oração infantil. Eu sei que muitas tias sabem, mas tem muita novata que às vezes fica indecisa como dirigir, como fazer. Porque não é simplesmente pegar uma quantidade de crianças, jogar numa sala, numa igreja e ficar aleatoriamente sem saber o que vai fazer. Não. Temos, a nossa liturgia, como dirigir o culto, como tudo tem que ser na ordemzinha para tudo no final dar bem. Primeiro ponto que a gente vai falar aqui é chegar antes do horário, Imagina 10 a 15 minutos. Uma dirigente ou um professor ou os líderes, do departamento infantil chegar após as crianças. O que é que vocês acham? Não é bom. Também concordo. As crianças têm que chegar com o clima de que você já está ali esperando ela, recebendo aquele sorriso lindo, tá? O bem-vindo. Isso faz muito efeito, tá bom? Então, chegar 10 a 15 minutos antes para verificar também, se está tudo certinho na igreja, está tudo arrumado na salinha. Imagina, a escola. Aí tem a lição, aí às vezes tem cadeira para ajeitar e você chega atrasado. As crianças já estão lá. Aí quando começa o culto, aquela bagunça, não é correto, tá bom? Sempre chegar antes. Outra coisa, que eu acabei de falar, quando as crianças chegarem, recebê-las com muita alegria, sorriso, abraço, tá bom? Elas têm que se sentir bem. A criança que se sente bem, ela tem vontade de voltar, tá bom? Então, outra coisa bem importante que a gente tem que fazer. As crianças elas têm que entender que está ali para orar também. Não só é brincar, não só é contar uma história, não só é uma diversão. Porque às vezes pensa que vai para um culto recreativo. Nós vamos aprender a palavra de Deus, vamos ser instruídas como andar no caminho do Senhor. Então, o correto, crianças até 6 anos, elas podem ficar de joelho aproximadamente 3 a 5 minutos, não mais do que isso. Então, não canse as crianças. Vou ficar meia hora de joelho. Elas não aguentam, são pequenininhas, tá bom? Então, no máximo 5. Eu sempre faço assim, eu prefiro ficar esperando a maior parte das crianças chegar, e quando elas chegam, aí eu junto todas e faço a oração de 5 minutos coletiva. Então, e também o que eu faço? Eu peço, quando eu não estou, as meninas, e sempre instruo assim, nós orarmos, ficar em pé, orando em voz alta, para elas ouvirem a nossa oração, e sempre com a mãozinha sobre a cabeça, não na cabeça, sobre. Senhor, abençoa Maria, abençoa Eduarda, abençoa Paula, dizer o nome dela. Isso é muito importante, ela saber que você conhece ela. Então, isso é muito importante. Chegou os 5 minutos, levantou e tranquilo. Aí a gente vai cantar os 2 ou 3 hinos da harpa. Depende da programação do dia, tá bom? Se tiver muita programação, então canta 2 hinos da harpa cristã. De preferência, dá a oportunidade das crianças, aquelas que gostam de louvar, aquelas tímidas, mas é ali que elas vão, tirando a timidez e vão se acostumando com o microfone, tá bom? Isso é muito bom, elas vão perdendo a vergonha. Você pode estar intercalando, cantando corinhos, tá? Entre uma oportunidade e outra, cantar aqueles corinhos que realmente vai chamar, que se refere da Bíblia, que se refere da leitura, da oferta, sempre um corinho animado, para quebrar aquele clima de muita, ficar aquela coisa séria, não, um corinho para animar as crianças. E aí vamos fazer o quê? A leitura da palavra depois dos hinos, tá bom? É importante que a irmã que vai contar a história, ela fez o quê? Ela pesquise, ela estude durante a semana, ela faça recursos visuais. Estamos vivendo tempos que o recurso visual é muito importante. A criança, ela guarda mais aquilo que ela vê até chamar a atenção dos adultos. Então, nessa leitura oficial não precisa ser unicamente a pessoa que vai transmitir, pode ser qualquer uma da direção, tá certo? E no final, a leitura, a mensagem. Então, como eu já falei, cantar corinhos, vai ter a parte do ofertório, então cantar corinho aquele, vamos fazer a ofertinha então, a viuvinha, põe na caixinha, essa moedinha, essas coisinhas que vai fixar na mente da criança que ela está fazendo. Outra coisa é
fazer orações com as crianças em pé, levantar as crianças, perguntar se elas têm pedido de oração, orar pelo pai, pela mãe, por aquele que não é crente, aquele que está enfermo, o pai que está desempregado, ou um tio, ou um primo, para elas entenderem que elas têm que pedir oração, que nós vamos orar e que Papai do Céu vai atender a oração dela. Isso é muito importante, tá bom? Muito, mas muito mesmo. E também você pode estar orando pelos enfermos, para Jesus batizar com o Espírito Santo, tá bom? Isso é muito importante para a criança. Depois pode dar oportunidade individuais para as crianças, para agradecer bênção, para ela louvar, deixar um versículo, tá bom? Aí depois disso, aí agora, você dá a oportunidade de 20 a 30 minutos para a tia que vai trazer a história, para ela contar a história daquela tarde. Ao terminar a história, se houver tempo suficiente, pode-se aplicar alguma atividade de desenho para fixar melhor ainda. Né? As irmãs sempre têm trabalhado assim, às vezes termina aquela história, aí tem um desenho, e se não tiver um desenho, tem o recurso visual que vai fixar bem nas crianças. Faz a oração final depois, por todos os pedidos, pelo caderno de oração, anote o nome dela, anote os pedidos no caderno de oração e vamos orar pelo caderno, tá bom? E não deixar as crianças sair sozinhas, né, do templo. Ligar para a mãe, o responsável, aquele que está, quando é o maior, tudo bem. Mas mesmo assim, sempre mandar mensagem para os pais, né, que acabou o trabalho, para que ficamos tranquilos, né, ter cuidado, orientar eles não ir correndo. Tudo isso é importante, tá bom? Então, essas são umas dicas que você pode estar fazendo com as suas crianças, tá certo? E sempre procure. A internet tem muitas fontes boas que você pode estar absorvendo alguns materiais, recursos, pode estar fazendo, contando histórias, tá bom? Sempre cuidado com o que você vai pesquisar, procure a fonte, procure saber se realmente a fonte é segura e com certeza você irá fazer um trabalho excelente para o Senhor. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.